A paz do Senhor Jesus, amém? Caros irmãos e irmãs, professores e alunos inscritos aqui no canal, sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus, estamos aqui trazendo mais uma videoaula para que assim os irmãos possam ter esse auxílio, esse recurso para a sua aula na Escola Bíblica Dominical. Você que aí não é ainda inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, dê o seu like. A forma de você contribuir nesse canal é se inscrevendo, é compartilhando e curtindo ali, para que assim os vídeos possam ser divulgados e o nome do Senhor seja glorificado através do ensino da palavra de Deus. Amém? Então se inscreva, dê o seu like, assim estará também nos ajudando a incentivar-nos para fazer esse trabalho. Amém? Na série EBD, aulas em vídeo, vamos estudar a lição de número 9, que tem por título Hulda, a mulher que estava no lugar certo. A nossa lição ela está baseada no livro de 2 Crônicas, capítulo 34, versículos 22 a 28. Nós estamos estudando o segundo trimestre de 2017, das lições adultos. Estamos estudando sobre o caráter do cristão. E nessa lição, nós estamos estudando em cada uma dos títulos da lição, uma série de biografias, onde mostram ali homens e mulheres de Deus, que o seu caráter pode ser exemplificado, para que assim nós possamos tirar lições edificantes para a nossa vida cristã. Amém? Então, a nossa lição, o textuário está em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 24, que diz assim: Assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, a todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. E a verdade prática, quando o povo se corrompe, Deus levanta homens e mulheres como instrumentos de advertência contra o pecado. Aqui nós entendemos claramente que Deus não fica sem testemunha, né? Às vezes alguém acha que todo mundo se corrompeu, mas Deus tem aquelas pessoas com quem Ele pode contar para que assim dê continuidade ao seu ministério. A nossa lição ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico fala sobre quem foi Hulda. O segundo, Hulda vê o tempo do avivamento. E terceiro, Hulda é usada por Deus. Para nós iniciarmos esta lição sobre a vida desta mulher, que a gente não vê com tanta frequência, poucos conhecem essa história sobre esta mulher, seu ministério profético. Mas quem era Hulda? É a pergunta que nós fazemos quando nós ouvimos o nome dessa mulher. Quem era Hulda na Bíblia? Hulda foi uma profetisa, como assim foi Miriam e Débora. Essas 2 mulheres aparecem também no Antigo Testamento. Miriam e Débora também eram mulheres profetisas. E Hulda também é a terceira mulher que aparece no Antigo Testamento para esse ofício. Ela é uma profetisa. E para nós entendermos um pouco sobre a vida desta mulher, sobre o seu ministério, precisamos entender o termo profeta ou profetisa no Antigo Testamento, porque era um ofício
O ofício de profeta era aquela pessoa que recebia de Deus uma mensagem, que transmitia ou apresentava Deus e a sua vontade para o povo ou para uma pessoa individualmente. O profeta tinha várias funções. Eram homens que recebiam revelação de Deus, que falavam segundo Deus. Eram homens que viviam para fazer e obedecer à vontade de Deus. Não importava o que ele poderia passar. Ele tinha esse ofício, ele tinha essa coragem de falar a mensagem de Deus, mesmo que alguém o contrariasse, mesmo que alguém o rejeitasse, mas ele falava a palavra de Deus. Por isso é chamado de profetas. Os profetas, eles não só previam ou falavam palavras que se cumpririam ao longo dos anos, que as pessoas têm a ideia de ver o profeta como aquela pessoa que prevê o futuro, mas os profetas, eles combatiam a iniquidade. Os profetas, eles eram homens que falavam da parte de Deus contra o pecado, contra a idolatria. Ele trazia mensagem de consolação, ele trazia mensagem de advertência. E a gente vê também na Bíblia profetas como Isaías, Jeremias, que profetizou, entre outros, profetizou sobre o Messias, eventos que a gente entende no Antigo Testamento que vão se cumprir com muito tempo na frente. E ainda tem profetas que profetizaram no Antigo Testamento que as profecias, são de cunho apocalípticas que ainda vão se cumprir em um futuro ainda distante da nossa compreensão. Então, tem esses profetas, tinham essas funções. Mas, na maioria dos casos, os profetas, eles ali ungiam reis, os profetas, eles repreendiam o povo com relação ao pecado, à idolatria. Então, eram homens que tinham essa vocação. Mas eu estou falando aqui de Hulda, uma mulher profetisa. Uma mulher que estava no lugar certo. Uma mulher que era profetisa como Miriam e como Débora. Mas eu falei aqui de homens, ofício, porque no Antigo Testamento só aparece, na maioria das vezes, o ministério profético voltado para homens. Mas isso não quer dizer que só era verdadeiro, que só era correto o ministério profético se fosse homens. Deus, ele usava quem ele queria, da maneira que ele bem entendia. Então, isso aí não está a critério de ninguém. É Deus que levanta, é Deus que escolhe e manda aquela pessoa levar a sua mensagem. Então, para nós entendermos isso, é preciso a gente entender um pouco sobre o termo profeta. E considerando que Hulda era uma profetisa, que a gente não vê, não é comum a gente ver no Antigo Testamento mulheres profetizando. Então, a gente vai entender por que essa mulher, por que Deus escolheu ela. Hulda foi uma mulher sábia e prudente. Ela entrou no cenário da história ali de Judá e Israel num período de apostasia e idolatria, de rebelião contra Deus. Porque nesse período, Hulda, ela aparece no cenário do reinado de Judá, onde o rei que estava ali em ascensão, que estava em exercício, era Josias. E os reis que foram anteriores a Josias
foram os reis mais perversos, rebeldes, apóstatas, que levou o povo a dar as costas para Deus. Esses reis foram tão ímpios que fizeram pior do que as outras nações que não serviam a Deus. A situação ficou tão caótica no reino de Judá, porque era o período do reino dividido, reino de Israel e reino de Judá. Ficou tão caótica a situação que eles desprezaram tudo. O povo não dava mais atenção à palavra de Deus, à sua lei, à sua vontade. O rei levou o povo ao tropeço, à idolatria, adorar outros deuses, a queimar incenso para outros deuses, que não era o Deus verdadeiro, não foi o Deus que tirou eles da terra do Egito, da escravidão. E o povo esqueceu de Deus e da sua palavra, da sua lei. Tanto é que quando Josias assumiu o reinado, que foram fazer uma reforma na casa, no templo, quando encontraram ali entre os escombros, em meio àquelas ruínas, porque estava tudo abandonado pelos seus antecessores, acharam ali, entre os monturos, o livro da lei. E quando os assessores do rei levaram aquele livro para o rei, que viu, o rei se humilhou, rasgou suas vestes como sinal de humilhação, porque compreendeu que estava em pecado e toda a nação. Porque ele viu, entendeu pela leitura da palavra de Deus, a lei de Deus, que todo o povo estava em pecado. E ali Josias, ele mandou mensageiros para que fosse consultar o Senhor. Eu quero dizer, deixar bem claro aqui, que esse período onde Uda viveu foi justamente no período de Josias, em meados dos anos 621 a 22 a.C., segundo a Bíblia de estudo cronológica. Ela mostra, um período, a faixa do ano que ocorreu esses eventos. E Josias, ele era contemporâneo tanto de Jeremias quanto de Sofonias. E a situação é essa: o povo se apostasiou. Os reis que antecederam Josias levaram o povo ao tropeço, ao erro. O povo estava na idolatria, o povo estava fazendo tudo aquilo que Deus abominava, e estava de prova ali o livro da lei, a palavra de Deus. Então Josias, ele foi mandar consultar ao Senhor, como a gente vê aqui no livro de 2 Crônicas, no capítulo 34, versículo 19, diz assim: Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. E o rei deu ordem a Ilquias e a Aicão, filho de Safã, e a Abdom, filho de Mica, e a Safã, o escrivão, e Asaías, o ministro do rei, dizendo: Ide consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem conforme tudo quanto está escrito neste livro. Veja o temor do rei. Veja a preocupação do rei. Então ele mandou esses mensageiros para que fosse consultar ao Senhor. E quando chega no versículo 22, veja: Então Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Ulda,
mulher de Salom, filho de Tocate, filho de Arás, guarda das vestimentas, e habitava ela em Jerusalém na segunda parte, e falaram-lhe daquele sentido. Então a gente vê que até então ninguém ouvia falar de Hulda, a profetisa, mas pelo pouco que nós entendemos, porque a palavra Hulda, o nome Hulda, só ocorre em 2 passagens do Antigo Testamento. Só aparece lá em 2 Reis, justamente, 2 Reis, capítulo 22, versículo 14, e 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 22. Pronto. O nome, a palavra Hulda, só aparece nessas 2 passagens. E não aparece em outro lugar mais. Vê que é curta a informação sobre esta mulher. Então, ela era uma mulher que tinha o respeito daquele povo. Tanto é que foram mandar consultar ao Senhor. E eles foram consultar a profetisa Hulda. Então Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Hulda, mulher de Salom. Porque ela era uma mulher sábia, ela era uma mulher prudente, ela era uma mulher de Deus. E ela foi uma mulher que estava no lugar certo. Por quê? Era uma mulher que estava na disposição da vontade de Deus. Uma mulher que estava no anonimato. Mas quando Deus quer usar, não importa se é homem, se é mulher, não importa o grau de estudo, de informação, a cor da pele, Deus usa quem Ele quer, quem está à altura da sua vontade. Deus usa aqueles que realmente têm comunhão com Ele. Então, Hulda é esta mulher. E como está em pauta o estudo sobre o caráter do cristão, Hulda tinha suas qualidades, era uma mulher de caráter por ter a estima do povo, porque foram consultar a Deus através dela. Não era que ela era adivinha, não era que ela tinha uma bola de cristal, não era porque alguém pagava ou alguma coisa do tipo. Não, porque ela era uma mulher que temia Deus, que servia a Deus, e Deus usou ela. Deus poderia ter usado Jeremias, que estava ali naquele mesmo período. Deus poderia ter usado também Sofonias, que eram contemporâneos. Mas Deus escolheu Hulda para trazer uma pesada e dura mensagem de juízo e uma mensagem de consolação para o rei. Veja o que foi que ela disse, as 2 mensagens de Hulda. Vamos ver aqui na Bíblia. No capítulo 34 de 2 Crônicas, e o versículo 23 por diante diz assim: veja o que foi que ela disse aos mensageiros. E ela lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá, porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem a ira com toda a obra das suas mãos, portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Então essa foi a mensagem profética
que Hulda trouxe para ajudar. E para o rei ela disse o seguinte no versículo 26. Porém ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis, assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto às palavras que ouvistes, como teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes e chorastes perante mim, também eu te tenho ouvido, diz o Senhor. Eis que te ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E voltaram com estas respostas ao rei. Então, aqui encerrou a participação de Hulda quando consultaram aqueles homens ao Senhor através dela. Pronto, ela apareceu aí, ela estava no lugar certo, entregou a mensagem e a gente não vê mais informação sobre essa profetisa. Mas o que eu posso dizer é que o que ela falou se cumpriu na íntegra, porque foi Deus que falou. A gente vê que depois, na frente, depois de alguns anos, todo o reino de Judá, todo o reino de Israel foi levado cativo e todo aquele povo sofreu por causa da ira de Deus, porque eles abandonaram o Senhor, ignoraram a lei de Deus, quebraram o seu concerto e estavam indo após outros deuses. Deuses que não tiraram eles lá do Egito, mas os deuses falsos, os deuses das nações. Então, a profecia daquela mulher se cumpriu porque foi uma mensagem de Deus, uma mensagem dura de juízo, mas ela trouxe também uma mensagem de consolação para Josias, porque ele foi um homem que se arrependeu, foi um homem que se humilhou e procurou consultar, buscar a orientação de Deus através de homens e mulheres de Deus. E aí nós vemos uma lição admirável, uma mulher de um caráter elevado, uma mulher sábia, uma mulher prudente, uma mulher de Deus, onde em meio a uma crise nacional, espiritual, religiosa e política, aqueles homens enviados do rei foram consultar ao Senhor e eles consultaram uma profetisa chamada Hulda, uma mulher de Deus. Então, essa mulher, ela nos traz grande lição. Hoje muitas pessoas querem ser famosas, querem aparecer, querem oferecer isso, aquilo, outro, no meio religioso. Mas o que nós podemos aprender com Hulda era uma mulher que não estava ali para aparecer. Era uma mulher que estava ali para atender uma demanda, uma ação de Deus quando fosse o tempo certo. Ela estava na dispensação, ela estava à disposição para fazer a vontade de Deus. Recebeu a mensagem de Deus, entregou e a gente não vê mais falar nada. Hoje, muitos querem pregar, querem fazer menção do reino de Deus, né? Mas tem o seu cartão, tem o seu site, tem o seu vlog, tem toda uma apresentação, tem todo um marketing e diz que faz a obra de Deus. Quando muitas das vezes a gente vê pessoas que na realidade vivem um meio de vida, pessoas que muitas das vezes vivem uma falsa espiritualidade, porque vive ali em um mundinho, no meio religioso, querendo ser alguma coisa ou aparecer no cenário. Mas a gente vê que Hulda era uma mulher que ninguém ouvia falar. Só aparece o nome dela 2 vezes em 2 livros da Bíblia. Uma em 2 Reis e uma em 2 Crônicas. Só uma vez.
e só deu duas mensagens, uma dura de juízo contra Judá e uma de consolo para o rei Josias. E Deus cumpriu tudo que aquela mulher falou, porque ela era uma mulher de Deus. Ela não falou segundo o seu coração, ela não falou segundo o seu pensamento. Ela falou algo que ela recebeu de Deus. Então, essa é a grande lição que nós podemos aprender. Uda, uma mulher que estava no lugar certo. O que é uma mulher estar no lugar certo? É uma mulher que simplesmente estava ali servindo a Deus em meio a uma nação apóstata, rebelde, mas ela estava no lugar certo, não só na questão do local, mas pela posição que ela tinha naquela sociedade. Quando foram consultar o Senhor, não foram consultar sacerdote, não foram consultar outros profetas, foram consultar a profetisa Ulda, porque ela era uma mulher de Deus. Ela estava no lugar certo, porque ela era ali uma mulher que fazia diferença naquela sociedade, no meio daquela nação. E assim Deus honrou, Deus usou e ela fez o seu papel. E depois a gente não vê mais nada a falar a respeito dela, porque ela foi usada por Deus para fazer sua obra e não para fazer marketing próprio, como muitos querem hoje, né? Que a gente vê aí a briga aí hoje de pastores, de missionárias, tudo isso porque querem aparecer, querem ter fama. A gente vê aí uma coisa ridícula aí nas redes sociais, né? no YouTube, pessoas que querem aparecer e isso às custas da pregação da igreja. Mas são pessoas que apenas querem aparecer. Não estão aqui nessa sociedade, nessa nação, para glorificar a Deus e fazer a sua vontade, assim como fez Uda na sua época, em meio à sua nação. Então, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus quiser. Amém? Que Deus abençoe a todos e que possamos assim ser como Uda, estar no lugar certo, estar na vontade de Deus, estar numa posição quando Deus quiser nos usar, nós estamos ali prontos, dispostos, à altura, porque Deus usa aquele quem Ele quer e na hora que Ele quer. E quem é servo de Deus tem que estar à sua disposição. Amém? Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus quiser. Amém?